Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo jóia. Então, eu espero que vocês tenham aí assistido a primeira aula e a partir dessa segunda aula nós vamos aí sequenciar com o nosso capítulo. Hoje, então, nós vamos finalizar e em seguida eu vou passar as atividades. Vocês farão as atividades, construirão um mapa conceitual e a gente vai, por enquanto, dessa forma aí dar continuidade ao nosso conteúdo. Bora lá, então? Nós vamos continuar, tá? A nossa aula e eu inicio, então, na página 49 do nosso livro e nós falaremos hoje sobre os nutrientes do solo. Quando a gente trabalha aí os nutrientes do solo, existem diversas formas da gente adubar esse solo. Esse solo pode ser feito através de uma adubação mineral, que também recebe o nome de inorgânica. Em que consiste essa adubação? Pessoal, normalmente, quando a gente vai utilizar um adubo no solo, isso acontece porque muitas das vezes o solo, ele está faltando algum tipo de nutriente ali, e quando o solo está com ausência de algum tipo de nutriente, a gente precisa de repor esse nutriente para a planta, E como que é feita essa reposição? Essa reposição, ela é feita através da adubação, tá? Então, a adubação é necessária para quê? Para repor aquilo que está faltando ali no solo. Por exemplo, quando nós estamos, faltando determinadas vitaminas no nosso corpo, a gente às vezes, ou repõe essas vitaminas tomando, por exemplo, um suplemento, tomando um polivitamínico, ou dependendo da situação, a gente pode também receber essas vitaminas também através dos nutrientes, dos alimentos que a gente consome, das verduras, das frutas. E assim também é no vegetal. Só que a adubação mineral no vegetal, ou ela pode ser chamada também de adubação inorgânica, ela vai acontecer como? A adubação, nesse caso, ela vai ser através de fertilizantes sintéticos. Ou seja, o que é isso? Fertilizantes sintéticos são aqueles tipos de fertilizantes que eles são produzidos aí industrialmente. Ou seja, não é um produto natural que a gente coloca no solo lá para adubar a planta, É uma coisa o quê? Sintética, é uma coisa que foi feita por alguém, tá? Por exemplo, em uma determinada fábrica, faz o adubo e esse adubo a gente vai lá e coloca na planta, Então, esse adubo, entre aspas, ele é um adubo que ele foi manipulado, Normalmente coloca-se nele nitrogênio, coloca-se, por exemplo, potássio, coloca-se fósforo, coloca vários nutrientes num pacote, E a gente vai lá na floricultura, compra esse adubo para colocar aí no solo, Cada planta, pessoal, ela tem uma certa afinidade por determinados tipos de nutrientes, tá? Isso vai de acordo com a necessidade de cada vegetal. Isso é individual de planta para planta. Então, primeiro o tipo de adubação que eu vou falar, que nós falamos agora, é a adubação mineral, que é aquela que ela é artificial, Ela foi produzida de forma o quê? Sintética. A próxima adubação que nós vamos falar é a adubação orgânica. Essa adubação, ela é um tipo de adubação, pessoal, natural. Como que ela funciona? Ela vai funcionar, ela vai acontecer ali eu vou colocar naquele solo restos de plantas, restos de folhas, galhos, cascas de arroz. Tem pessoas que colocam aí estercos de animais, como por exemplo de boi, de cavalo, de porco, de galinha, enfim. Tem pessoas também, que coloca também humus, que são aquelas substâncias que são produzidas aí pelas minhocas, Então, assim, a adubação orgânica, ela é aquela que é feita de forma o quê? Natural ali, tá? Normalmente podem colocar também cascas de frutas, tá? Algumas pessoas colocam, algumas pessoas colocam também casca de ovo. Cada pessoa tem ali a sua forma ali de estar ali adubando essa planta, tá? Esse solo, Desculpa. Inclusive, na figura aí da página 2.10, está mostrando aí para vocês verem um tipo de um adubo orgânico. Olha para vocês verem aí. Ele está num pacotinho, está escrito assim: humus produzido por minhocas. Tá vendo?
Isso daí é um tipo de adubo que é um tipo de um adubo orgânico, né? É um tipo que foi de um adubo aí natural, tá? Nós sabemos também, pessoal, que quando usa, né, quando opta-se por usar esse tipo de, de adubação orgânica, né? E quando, por exemplo, coloca lá humus de minhoca lá, que é um adubo riquíssimo em nutrientes, gente, as minhocas elas são muito importantes para o nosso solo, né? Lembra que nós estudamos, né, que elas normalmente elas constroem aí túneis, e esses túneis ajudam a circular o ar dentro ali do solo. Esses túneis também que as minhocas fazem, né, é também muito importante na parte da infiltração da água. Por quê? Porque ele melhora o acesso das raízes das plantas, ele ajuda a circular o oxigênio ali dentro. Então, esse tipo de adubo, ele é muito importante, né? Eu digo assim pro vegetal, pro solo também, né? Só, pessoal, o que acontece? Quando a gente aduba o solo excessivamente, isso acarreta, isso traz aí vários problemas ambientais. Por quê? Olha só, porque o adubo, né? Quando a gente coloca muito adubo, se a gente adubar demais, por que faz mal para o solo? Porque esse adubo ele pode ser carregado aí pela água das chuvas e ele pode causar, gente, um enorme desequilíbrio aquático. Tá? No caso, então, dos fertilizantes sintéticos, né, que é o exemplo da adubação mineral que eu passei para vocês, o problema ainda é pior. Por quê? Porque os fertilizantes sintéticos, quando são carregados aí pela água na verdade, os sintéticos, quando entram em contato com a água, eles são levados mais facilmente. Então, isso causa aí um prejuízo ambiental aí aquático enorme, né? Então, o que a gente precisa de ter consciência é que tudo tem que ser feito de forma o quê? Equilibrada. O excesso faz mal, mas a falta também faz mal, né? A falta do adubo deixa o solo pobre. E o solo pobre, o vegetal não vai crescer, não vai desenvolver da forma que ele poderia desenvolver, né? Então, assim, tudo em excesso também aqui no reino vegetal, aqui no grupo dos vegetais, também faz mal. Mas tudo com a falta faz mal e a grande quantidade também faz mal. É por isso que o ideal é que antes de utilizar-se os adubos, né, é necessário a gente também compreender qual que é o tipo de adubo que aquele vegetal gosta, né? Nós temos aí dentro da biologia, né, dentro das ciências, nós temos aí os agrônomos, né? Os agrônomos, na verdade, eles fornecem uma grande contribuição aí para o solo. Os engenheiros ambientais também, né? Os biólogos também. Por quê? Esses tipos de profissionais, né? Acaba que a gente estuda ali o solo diretamente. Então, através de análise, né? Através, por exemplo, de análises laboratoriais, a gente consegue saber o que aquele solo precisa, né? Qual que é o tipo de nutriente que aquela planta gosta? Qual que é o tipo de nutriente que aquela planta não gosta? O que faz aquela planta crescer mais? Então, basicamente, né, inclusive, a maior parte dos produtores hoje já usa-se a tecnologia ao seu favor, né? Antes de investir em uma determinação, é analisado, é feito primeiro, gente, uma análise daquele solo, porque ninguém pode perder dinheiro à toa. Então, naquela análise, né, vai avaliar, coleta-se uma determinada parte daquele solo, leva para o laboratório, e lá no laboratório a gente consegue analisar se aquele solo, né, ele é produtivo, se ele tem possibilidade, né, de fazer com que determinada planta cresça ali, né? Ou se é um solo pobre, ou se é um solo que está muito ácido. Então, assim, hoje em dia, né, a gente acaba usando a tecnologia a nosso favor antes de fazer o investimento, né? Por quê? Não se pode, gente, plantar em um determinado local que a gente sabe que aquele solo que não é produtivo, né? Que aquela terra ela tem algum problema. Então, assim, basicamente, né? Existem aí, então, nós vamos fazer uma recapitulação, tá? Não se esqueçam. Os dois tipos de adubações que existem. A adubação mineral ou orgânica, que é aquela sintética, e a adubação orgânica, que é aquela que a gente faz ali, né, com restos de coisas ali que está, né, livre aí no nosso acesso. Combinado? Nós agora
Pessoal, a água ela é muito importante para o vegetal, mas uma regrinha básica: a falta da água faz mal, mas o excesso da água também ele causa um enorme estresse hídrico para o vegetal, tá? Tem determinadas plantas que quando elas são aí alagadas, né, quando elas são encharcadas, quando a gente coloca muita água em suas raízes, faz com que o vegetal ele entre em um estresse hídrico que a gente vai falar posteriormente, tá? Mas quando a gente começa a discutir aí o tópico da água, gente, tem determinadas regiões, né, que a seca ela é muito intensa e acaba que a seca intensa deixa o solo muito endurecido, né? E acaba que é necessário o quê? Irrigar esse solo. Então, em que consiste a técnica aí da irrigação? A técnica da irrigação em locais, por exemplo, onde que tem seca, consiste, né? Ela é feita aí por meio de determinadas canaletas. Em alguns lugares, não dá para ficar chuviscando, né? Molhando com grandes quantidades de água, porque a água é pouca, a água é escassa. Então, o que o pessoal muitas das vezes faz? As pessoas fazem, elas usam aí esguichos de água como exemplos de irrigação, né? Fica chuviscando água. Mas por que disso? Quando a gente chuvisca a água, vocês concordam que é diferente de eu pegar a mangueira e começar a jogar água? A água chuviscada, ela vai ser aplicada ali, ela vai irrigar de uma forma o quê? Com gasto menor, de uma forma mais controlada, tá? Então, basicamente, a irrigação consiste ela consiste em molhar o solo, que vai depender ali, essa forma de molhar vai depender de cada localidade. A localidade que tem menos água, usa-se esguichos, usa-se canaletas, cada um vai utilizar um recurso diferente, de acordo com o que tem ali a seu favor, né? Mas nós não podemos deixar um outro tipo de irrigação que nós vamos trabalhar, é a irrigação que recebe o nome de drenagem. Essa já é diferente, pessoal. Se por um lado o irrigar é molhar, aqui, o que a drenagem é? A drenagem nada mais é do que retirar aquela água que está em excesso no solo. E como que as pessoas fazem isso? Na página 50, está mostrando para vocês uma técnica de drenagem, né? Normalmente, constrói-se valas, né? Como se fossem buracos ao redor dessa plantação. E a função dessa vala é o quê? É escoar essa água. Essa vala recebe essa água para não deixar o solo ali encharcado, tá? Então, essa é uma outra técnica que tem, é a técnica de drenagem, que é usada quando o solo está muito encharcado de água. Mas por que não pode deixar essa água lá, pessoal? Gente, quando tem muita água, né, no solo, a água dificulta a circulação de ar. E quando está faltando ar, como que as raízes, como que as plantas, né, vão crescer, vão se desenvolver? Né? As raízes ali, elas precisam do oxigênio para enviar para o corpo do vegetal, para que o vegetal possa se desenvolver. Se está alagado, cheio de água ali na raiz, não tem como acontecer, né? Então, essa técnica também ela é muito importante para aqueles locais onde que tem aí o solo muito encharcado. Né? Então, assim, quando a gente fala aí, pessoal, de agricultura, né? A agricultura, ela consome cerca de 70% da água disponível do mundo. Isso é muita quantidade, gente. Se a gente parar para pensar, é muito sério. Então, graças aí aos avanços tecnológicos, né, como por exemplo, a parte da irrigação que hoje está muito avançada, né, hoje em dia não pode ficar desperdiçando água. Então, usa-se mesmo o gotejamento aí de água, né, de forma pontual, de forma equilibrada, de acordo com a necessidade do vegetal, né? Não precisa de ficar jogando água a todo momento. Então, a gente usa também a tecnologia aqui a nosso favor. Vai precisar de água? Com certeza. Mas vamos gotejar água de acordo com a necessidade do solo, de acordo com a necessidade do vegetal? Por quê? Não pode o quê? Desperdiçar, né? Aí, alguns locais também, outra técnica que eles usam, gente, muito frequente também, é lançar jatos de água, tá? Que vai cair de forma aí como se fosse chuva mesmo, sobre a cultura. Por quê? Porque isso daí vai ajudar a diminuir aí o consumo de água, tá? Então, basicamente, todas as técnicas são extremamente importantes, tá? E lembrando que todas precisam estar aí direcionadas para quê? Para o uso consciente do nosso recurso, né? Para o uso consciente
utilizada aí de forma o quê? Descontrolada. Por quê? A nossa água precisa ser preservada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser guardada. Se a gente ficar usando esse recurso descompensadamente, esse recurso ele pode se esgotar. Então, pessoal, nós vamos aqui continuar, então, os nossos estudos. Só que eu gostaria de informar para vocês, né, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ciências e a história, né? As ciências, ela não é só ciências. As ciências pode ser a medicina, as ciências pode ser, por exemplo, a engenharia, as ciências pode ser, por exemplo, a tecnologia, as ciências pode ser a química, pode ser a mecânica, as ciências pode ser um monte de coisa. E agora eu vou falar para vocês sobre um pouquinho das ciências e a história. E o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre como que aconteceu aí a origem da agricultura, tá? Olha só para vocês verem. Esse estudo aí sobre a evolução humana indica para a gente o quê? Que aproximadamente há 20 mil anos atrás, as populações, elas não tinham aí um trabalho para ir num local, para ir formal, né? Então, de que elas sobreviviam? Elas sobreviviam basicamente o quê? Da caça e da pesca. E também, gente, da coleta aí de frutos, da coleta de sementes, raízes aí também que ficam aí disponíveis no meio ambiente, né? Na natureza. Só, gente, que teve um determinado grupo que vocês com certeza já ouviram falar lá na história, que era o grupo dos nômades. E esse grupo, né, na verdade, é aquele grupo que eles viviam aí mudando de área. Por que eles faziam isso? À medida que os recursos ali ambientais iam acabando, eles iam mudando para outras regiões, por questões de sobrevivência, né? Então os nômades, eles tinham aí essa característica com eles. Só que eles descobriram ao longo do tempo? Eles descobriram que certas sementes elas podiam ser plantadas. Então eles tiveram uma ideia. Eles começaram então a cultivar plantas e começaram também a domesticar os animais. Então, o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei a plantar, que eu comecei a domesticar, gente, automaticamente, sabe o que aconteceu? A população, ela cresceu tanto que ela não pôde mais ser alimentada. Por quê? Não tinha mais recurso. Esgotou os recursos. Então, por isso, gente, que é muito difícil, né, de dizer exatamente quando que começou a agricultura. De acordo com as informações que nós temos aí disponíveis na literatura, acredita-se que ela tenha se originado há aproximadamente aí em torno de 9 mil anos atrás. E assim, em diversas regiões dos planetas. Só que por que foi dessa forma? Porque cada região, gente, o solo de cada região, vocês já perceberam? Não são todas as regiões que dá para plantar qualquer coisa, não. Cada região, o solo é propício para um determinado tipo de plantação, né? Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que esses recursos, né, que o plantio ali era de acordo com cada região. Por exemplo, na região da Mesopotâmia, né, que é onde se encontra lá, por exemplo, o Iraque, a Síria, naquela região ali do sul da Turquia, eles viram que ali era muito comum o quê? O cultivo de trigo, o cultivo de ervilha, o cultivo de uvas. Já, por exemplo, no vale da região do Egito, né, do rio Nilo, por exemplo, já era, né, ali também na questão, no local, aproximadamente ali na região da América do Sul, né, já era outro tipo de cultura. Lá já era, por exemplo, a cultura, por exemplo, do abacate, do tomate, do cacau. Então, cada região, cada local tinha-se um tipo de cultura. Então, gente, o que aconteceu? Como a população começou a crescer, começou a se multiplicar, vocês concordam que a partir do momento que começa a se plantar muito, em um determinado momento, o que vai começar a acontecer com o solo? Ele vai começar a ficar o quê? Ele vai começar a ficar pobre, vai começar a cair o quê? Vai começar a ter uma queda na fertilidade do solo. Aí foi necessário o quê? Criar-se novas técnicas de cultivo, como, por exemplo, a rotação de cultura, que nós vamos falar aí mais para frente, tá? Então, o que é importante que você saiba, por exemplo, aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, né, os povos antigos,
os nativos ali, né? Na verdade, eles já cultivavam milho, já cultivavam batata doce, já cultivavam abóbora. Inclusive, gente, eles cultivavam também uma mandioca que ela chamava, né? Ela tinha uma determinada característica de ser tóxica, tá? E nas ciências fala que essa mandioca, né? Ela chamava-se mandioca brava. Isso eu falo que há 8.000 anos atrás, tá? De acordo com os registros literários. E o que aconteceu? Essa grande variedade aí, né, de alimentos já existia naquela época. Só que esses povos, né, os nativos ali, eles eram tão inteligentes que eles já sabiam, gente, como que eles poderiam, eles já sabiam como retirar aquela parte do vegetal tóxica. Né? Eu falo que quando Deus criou tudo tão perfeito que já deu pra gente, deu já para eles essa habilidade, essa noção, mesmo sem saber, né, assim, sem estudos, como manipular aquele determinado alimento para retirar aquela toxicidade, né? Para quê? Para eles não serem o quê? Envenenados. Então, essa variedade de nutrientes aí, de mandiocas, né? Essas diversas espécies de mandiocas que tem disponíveis para a gente, né? Chegou-se ao comércio atual hoje de uma forma modificada, né? De uma forma não tóxica, graças a eles. Foram eles que tiraram essa toxicidade da mandioca para que a gente pudesse hoje o quê? Consumir, né? Para que a gente pudesse se alimentar. Inclusive na página 51 tem uma figura muito legal, gente, que mostra pra gente diversas mulheres aí, né, de uma determinada aldeia, né, e tá mostrando aí, tem crianças também, mostrando elas descascando a mandioca brava, que é essa mandioca tóxica, né, para quê? Para fazer aí, para a produção do beiju. Isso é muito comum em regiões, né, indígenas. Então, assim, o que é importante que você saiba é que às vezes as coisas chegam hoje pra gente, né, às vezes a gente já pega as coisas prontas ali, mas com certeza, antes delas chegarem aí até as nossas mesas, elas passaram aí por uma certa modificação, né? Hoje em dia a gente já usa aí a engenharia genética a nosso favor, né? Nós já usamos aí a tecnologia, mas antigamente as pessoas não tinham isso. Então, com certeza, pessoal, antes de ser modificado, é claro que algumas pessoas passaram mal e eles perceberam talvez que passaram mal porque comeram um determinado tipo de alimento, né? E assim eles foram reunindo as informações e foram o quê? Foram modificando. E hoje a gente já pega o quê? Tudo pronto. Hoje a gente já pega tudo mastigado. Hoje a gente já digita determinadas informações na internet, já sai pra gente um relatório tudo pronto, né? E da mesma forma assim, hoje a gente já consegue até aí usar a rotação de cultura, que a gente vai estar discutindo aí no nosso próximo tópico, combinado? Bem, nós vamos trabalhar agora sobre a recuperação do solo. Nós vamos falar de plantas que recuperam o solo. Nós falaremos também de técnicas que trabalham nessa recuperação também. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, pessoal. Todo vegetal, para ele crescer, ele precisa de nitrogênio e esse nitrogênio ele absorve ele através do solo. Só, o que acontece? Ao longo do prazo, né, ao longo do tempo, né, de tanto aquele vegetal ficar naquele solo ali, né, o solo vai ficando pobre em nitrogênio. Então, tem que ser reposto esse nitrogênio novamente desse solo, tem que ser reposto esse nitrogênio para esse solo, né, ficar aí forte novamente, porque o vegetal precisa, o nitrogênio ele é muito importante. O que acontece? Nós temos um determinado grupo de plantas conhecidos como leguminosas. Quem são as leguminosas? As leguminosas, pessoal, é o feijão, a ervilha, o amendoim, tá? O que acontece? Toda planta, ela tira nitrogênio do solo. Só, pessoal, que o grupo das leguminosas, elas não fazem isso. Pelo contrário, além de elas não tirar o nitrogênio do solo, elas enriquecem o solo com essa substância. Então, toda vegetal tira o nitrogênio, mas o grupo das leguminosas, com elas acontece o contrário. São elas que repõem esse nitrogênio para o solo. Então, automaticamente, o que acontece quando elas repõem
o solo com nitrogênio, né? Elas enriquecem esse solo. Mas como que acontece isso? Pessoal, as leguminosas, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo na página 52 do nosso livro, na figura 2.14, está mostrando aí uma raiz de uma leguminosa. Todas as leguminosas, elas apresentam nas suas raízes como se fossem nódulos, como se fossem bolinhas. Nesses nódulos vivem, pessoal, diversas bactérias que são capazes, gente, de absorver o nitrogênio do ar. Lembra que nós estudamos que o nosso ar é constituído de diversas coisas, né? De diversos materiais, de diversas substâncias. Lembra que eu falei com vocês que o nitrogênio é o que está presente em maior quantidade na nossa atmosfera, no nosso ar? Então, as leguminosas, elas têm essa característica, elas retiram o nitrogênio aí do ar, tá? Só o que elas fazem? Além delas retirar o nitrogênio do ar, elas transformam o nitrogênio em sais de nitrogênio. Por que elas têm que transformar? Elas têm que transformar para que a planta consiga o quê? Absorver o nitrogênio. Aí, nesses nódulos aí, tem várias bactérias que vão o quê? Retirar alguns nutrientes aí das plantas. Olha aí para vocês verem. Então, nesse desenho da figura 2.14, uma leguminosa de feijão com vários nódulos aí. Olha aí essas bolinhas, né? Dentro da raiz, essas bolinhas gordinhas. Tá até apontando a seta. No livro tem até uma seta apontando, mostrando para vocês verem. É aí nessa seta, onde é que está essa bolinha, esse nódulo, que vivem as bactérias que captam esse nitrogênio do ar e depois, gente, retransforma esse nitrogênio em sais de nitrogênio e devolve esse nitrogênio aí pro solo, tá? Então, as leguminosas, elas são muito importantes, porque ao invés dela usar nitrogênio do solo, é elas que captam do ar, converte ele em sais de nitrogênio e volta com ele pro solo. Então, ela é muito importante, tá? Só, pessoal, que por causa dessas características, as leguminosas, elas também podem ser usadas aí para devolver o nitrogênio do solo por uma técnica uma técnica chamada de rotação de cultura. O que é isso, professora? Rotação de cultura é uma prática, tá? Agrícola, que tem a função, gente, de alternar o plantio de espécies. Por exemplo, se uma determinada área eu plantei ali arroz, aí eu vou colher o arroz, da próxima vez eu não vou plantar ali arroz. Eu vou plantar ali, por exemplo, milho, tá? Eu vou fazer uma rotação de cultura, né? Eu vou plantar naquele local, após a colheita, diversas outras o quê? Diversas outras plantas, tá? Uma vez planto milho, aí eu colho milho, depois eu planto, por exemplo, trigo, aí eu colho trigo, eu planto, por exemplo, arroz, tá? Tudo isso são exemplos, tá? De leguminosas, tá? Então, sempre numa rotação de cultura, por que é importante fazer essa rotação com nitrogênio? Sabe por quê, galerinha? Porque aí constantemente o solo vai estar o quê? Riquíssimo em nitrogênio. Por quê? Porque as leguminosas, elas não tiram, pelo contrário, são elas que devolvem, que repõem o nitrogênio para o nosso solo, tá? E também, né, nós não podemos deixar de falar também da questão da adubação verde. O que é isso? Gente, após a colheita, folhas e ramos das leguminosas, né, podem ser enterrados no solo também. Por quê? Para servir de adubo, pessoal, para enriquecer o solo também de compostos nitrogenados, desculpa. Essa técnica por exemplo, na hora que eu plantei lá o milho, aí sabe a folha que eu coletei do milho? Eu não jogo aquilo fora, não. Eu pego aquelas folhas, né, e eu enterro ela num outro local. Aí o nitrogênio que estava nas folhas vai passar o quê? Para o solo. E vai enriquecer, ela vai adubar esse solo, gente, esse outro local, com o quê? Com compostos nitrogenados. Essa técnica de enterrar, chama-se adubação verde. Bom, agora nós falaremos sobre os problemas aí na conservação do solo. Quando a gente começa a trabalhar os problemas na conservação do solo, pessoal, os solos, eles podem sofrer tanto com ações naturais, né, quanto que ações
provocadas aí pelos seres humanos, tá? Então, os solos podem sofrer por dois tipos de ações. Pode ser natural ou pode ser aí humana. E o primeiro fator que eu gostaria de explicar para vocês é sobre a erosão. Nós estudamos, né? Antes de falar sobre a erosão, eu preciso relembrar com vocês o que é o intemperismo, tá? Nós aprendemos, né, que devido aí à ação da chuva, do vento, né, e das diversas variações de temperaturas provocadas aí tanto pelo calor quanto que pelo frio, aos poucos a rocha vai se desgastando, né? Ela vai quebrando e forma-se então o nosso solo. O solo então ele é o quê? Ele é formado devido à ação do intemperismo. Só, pessoal, em que consiste aí o processo que a gente chama de erosão? O que é a erosão do solo? Assim como, por exemplo, a rocha e o solo também sofrem com a ação da chuva e do vento, as partículas, depois que acontece essa desagregação, né? A partícula do solo, a partícula da rocha, as partículas da rocha vão se soltando e vai caindo no solo. Mas como é que forma a erosão? Sabe essas partículas que caíram no solo? Então, essas partículas, na verdade, elas são aí transportadas aí para um outro local. Pode ser um rio, pode ser um oceano, pode ser, por exemplo, um lago. Aí, o que acontece? No momento que esse transporte dessas partículas que caíram aí das nossas rochas e que foram transportadas aí para um outro local, é o que a gente chama o quê? De erosão. Isso daí acaba que o quê? Danifica o solo. Na página 53, a figura 2.16, está mostrando para vocês um exemplo clássico aí de desmatamento provocado pela erosão do solo. Olhem para vocês verem, pessoal. A água veio, né, juntamente com esses fragmentos que caíram aí da rocha, né, na hora que a água veio sobre o solo, levou esses fragmentos para esse local e fez o quê? Olha aí, fez uma varredura nesse local, deixou esse solo totalmente esburacado, totalmente exposto. Então, erosão, basicamente, qual que é o conceito de erosão? Erosão, então, é o processo que é causado devido ao quê? À degradação do solo. Por que aconteceu isso? Por fenômenos ambientais, né? Ou humanos, que acabou o quê? Desagregando essas rochas, né? E esses fragmentos de rochas foram transportados para um determinado local, que acabou o quê? Provocando diversos danos aí no solo. Isso que é o que a gente chama de erosão. Outro problema também na conservação do solo, né? Que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a criação de gado. Pessoal, a criação de gado também pode prejudicar muito o solo. Por quê? Devido aí ao pisoteio dos animais, né? Quando os gados aí estão em determinado local no solo, eles vão pisando. E esse pisoteio torna o solo o quê? Duro e muito compactado. Então, quando o solo fica duro e muito compactado, o que acontece? Bloqueia a passagem de oxigênio dentro do solo. Então, esse solo, ele fica sujeito o quê? À erosão. Isso aí é muito comum acontecer se a quantidade de animais for grande para aquela área. Quando pega-se uma grande quantidade por exemplo, de gado e coloca, né, numa determinada área que não suporta aquela quantidade, que ela é pequena em relação ao volume de animais, isso daí também pode causar a erosão do solo. Por quê? Porque o tanto de animal pisoteando aí naquele local, o solo fica extremamente duro, compacto, o oxigênio não consegue circular ali e vai provocar o quê? A erosão do solo, tá? Então, não se esqueça, isso é muito comum, principalmente se a quantidade de animais for grande em relação à área do terreno, tá? Próximo tópico que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a questão do assoreamento. O que é isso, professora? Olha só, o assoreamento, na verdade, imagine-se o seguinte, vai acumulando do solo. Imagina que o acúmulo, por exemplo, de solo no fundo de um rio,
né? Vai acumulando solo dentro de um determinado rio. Vocês concordam que vai indo, de tanto solo que for caindo dentro daquele rio, vai deixar o rio raso? E ele ficando raso vai diminuir o quê? A capacidade de escoamento da água, não é? Se for cair no solo, imagine um copo de água vai enchendo de terra, de areia. Vai indo, vai ficando raso, não é? À medida que a areia vai subindo, da mesma forma é aqui. Esse fenômeno, pessoal, de acúmulo de solo no fundo do rio, faz com que o solo fique, na verdade, raso e que diminui a capacidade de escoar a água, diminui a capacidade da água o quê? Vazar. E esse fenômeno, dentro das ciências, recebe o nome de quê? De assoreamento. E o assoreamento, na verdade, ele prejudica muito os seres vivos do ambiente. E além dele prejudicar, gente, os seres vivos que moram ali, né, no ambiente aquático, ele também afeta a navegação. Por quê? Porque ele vai contribuir Imagine um barco transbordando num local que está... Um barco navegando num local que está cheio de solo. Não tem como navegar, né? Então, além de causar problemas na navegação, causa também muitos problemas ali com a vida aquática, tá? Então, basicamente, isso que é o assoreamento. Outro grave problema que nós vamos discutir aqui é a questão das queimadas. O que acontece, pessoal? Quando esse desmatamento ele é feito aí de forma descontrolada, o fogo, muitas das vezes, inclusive se for feito por ações também humanas, né? O fogo, muitas das vezes, ele acaba, além dele destruir toda a flora, ele também acaba destruindo também partes da fauna, né? O que é isso? São os animais. A flora é a parte da vegetação, a fauna é a parte dos animais, tá? Então, esse fogo, gente, na verdade, acaba destruindo também muitos animais ali, inclusive animais importantíssimos, como, por exemplo, os micro-organismos que têm a função de decompor a matéria orgânica. Lembra que nós estudamos sobre os decompositores? Então, pessoal, quando tem uma queimada, esse fogo consome, mata os decompositores. E os decompositores são muito importantes no processo de quê, gente? De reciclagem da matéria. Lembra que nós falamos que eles são importantes para decompor a matéria orgânica? Então, o que acontece? Quando além do fogo consumir, né, destruir a questão da flora, a questão da fauna, que inclui animais e inclui também os micro-organismos decompositores, nós não podemos deixar de destacar também que a queimada de forma não controlada, ela pode também se alastrar, né? E inclusive, gente, destruir reservas, destruir parques ambientais e sem contar também, né, que o produto final daquela queimada, lembra que nós falamos sobre o dióxido de carbono, né? Esses gases aí liberados na atmosfera, eles são extremamente prejudiciais também à nossa saúde. Hoje em dia, né, na verdade, é proibido, inclusive, derrubar árvores, né, colocar fogo. Nós sabemos que isso sem autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, nós sabemos que é crime, né? É um crime ambiental, é um crime contra o meio ambiente. Então, quando a gente fala de queimada, né, as queimadas, elas prejudicam tanto o meio ambiente ali, né, quanto que também todo o local, toda a região que está queimada, todas as pessoas que moram ali, né? No caso, no geral, ela prejudica a todos, não apenas só aquela região que foi devastada, né? Que foi queimada, e sim a todas, ela abrange aí todas as regiões, tá? Todas as localidades. Agora, nós falaremos aí sobre os defensivos agrícolas. Pessoal, olha só, normalmente, né, costuma chamar de praga os organismos aí que costumam prejudicar as plantações. Então, dentre aí dos produtores, todo micro-organismo, né, todo organismo que prejudica a plantação chama-se de praga.
E uma das maneiras de combater essas pragas, de combater aí esses organismos, é o quê? Usando os defensivos agrícolas. Os defensivos agrícolas, eles podem ser chamados também de agrotóxicos, pode ser chamado também de agroquímicos, tá? Cada localidade tem um determinado nome, isso é individual, mas eu estou me referindo aqui aos agrotóxicos, tá? Que são os defensivos aí agrícolas. Só, gente, que esses produtos, eles têm que ser utilizados aí mediante, né, a receita de agrônomos, né, que são o quê? Profissionais da área, são profissionais que estão aí habilitados a trabalhar com o solo e com esse tipo de micro-organismo, né? Inclusive, tem que ser usado também em doses corretas. Por quê? Olha só, esses produtos, né, que são usados, esses agrotóxicos que são usados na plantação, eles podem contaminar tanto o ambiente quanto que as pessoas que estão ali aplicando o produto, né? Então, quem coloca ali os agrotóxicos na plantação, eles têm que estar bem protegidos para não se contaminarem. E, na verdade, também nós não podemos deixar de destacar que esse produto tem que ser aplicado na dose certinha, tá? Ele tem que ser aplicado na dose correta e o alimento não pode ser colhido após ser aplicado o produto. Tem que esperar um tempo. Para quê? Para que esse produto aí, depois de certo tempo, esse produto vai se decompor e se perder, né? E se a gente, por exemplo, coloca um agrotóxico na planta, num vegetal e consome ele em seguida, a gente está consumindo agrotóxico, está levando agrotóxico para dentro da gente. Então, a gente precisa de, né? Colocou o agrotóxico, espera dar o tempo para colher, para o agrotóxico se decompor, para não fazer mal para o nosso organismo, tá? Porque isso colhido fora do prazo pode causar um grande problema aí na saúde do consumidor. Na página 56, inclusive na figura 2.23, está mostrando a aplicação de um agrotóxico aí numa plantação de milho. Olha para vocês verem aí como que esse trabalhador está totalmente protegido com luva, com máscara, com bota, com roupa apropriada. Isso por quê? Isso faz mal para ele. Se ele não estiver protegido, ele vai respirar esse produto vai para dentro dele e vai fazer mal para o sistema respiratório dele, vai fazer mal para os órgãos dele, para as células dele, para todo o corpo, né? Então, basicamente, é muito importante, né, que isso seja colocado em concentrações corretas, que seja aplicado de forma correta, que seja também colhido de maneira correta, para não causar danos maiores nem a quem está aplicando, nem a saúde nem a questão da saúde do vegetal e nem também, né, a questão da nossa saúde. A gente tem que preservar também a nossa saúde, tá? Pessoal, nós encerraremos aí a nossa aula. Para a gente fixar o conteúdo, eu gostaria que vocês fizessem aí o exercício da página 57. A questão 1 até a questão de número 10. Na próxima aula, então, nós corrigiremos esses exercícios, tá? Pessoal, bom final de semana para vocês, bom feriado, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Beijo!